além da culpa. A questão 1009 de O Livro dos Espíritos, na fala de Paulo, propõe: o objetivo da criação está no culto harmonioso do bem e do belo. Espiritualidade em gotas. No cotidiano, somos chamados a lidar com uma coisa que chama-se culpa, que é um inferno na vida de cada um. Porque ela, quando se transforma em culpa tóxica, quando se transforma em complexo de culpa, e aí então se transforma numa tragédia. Porque nos impede a movimentação legal com os outros, impede-nos o nosso relacionamento interno de harmonia, somatiza-se no corpo, interfere na nossa relação profissional, familiar. Não é bom quando a culpa ela se aprofunda, convertendo-se em toxicidade, que a gente chama de remorso. A culpa ela tem uma finalidade no ser humano, porque todo ser humano tem culpa. É de chamá-lo a atenção para aquilo que ele fez, pensou, desejou. Se causa desconforto, é que a alma não está alinhada, a pessoa não está alinhada com as leis universais que estão impressas dentro dela própria. E isso gera esse sentimento de sofrimento, de mal-estar, que a gente chama de culpa. O objetivo é que, em sentindo esse desgosto, nós possamos reavaliar e assumir um outro comportamento diferente, saudável, alinhado com as leis de amor, com a própria consciência, e assim fazer uma movimentação adequada diante da vida, mediante o aprendizado estabelecido. Logo, a culpabilidade, ela efetivamente se coloca no nosso cotidiano para que possamos aprender a fazer o melhor. Todas as vezes que sintamos um desgosto, um desconforto, é porque não está havendo uma ecologia na nossa ação, no nosso pensamento, na nossa fala, nos nossos desejos, na nossa atitude, e nós precisamos rever. E podemos rever para podermos fazer de uma forma mais fecunda, mais adequada, felicitando-nos e felicitando o outro. Desse modo, não tenhamos aversão à culpa, mas não vamos idolatrá-la. Valemo-nos dela para poder fazer reflexões e aprendizados, não para nos fixarmos nela, aprofundando numa relação de remorso, que é completamente desnecessária e impróprio. A culpa, ela funciona para a alma como, por exemplo, respirar sucessivamente e exaustivamente, leva-nos a um desconforto, uma tontura, parece que a vista quer apagar, ou se você prende a respiração por um longo tempo, igualmente você sente um desconforto, caracterizando nesse momento que você não está alinhado, que você não está na sua ciclagem de oxigenação adequada. Assim está também a alma em relação às leis que nos regem a vida. Nós precisamos estar sempre coerentes, observando a nossa movimentação, para ver se ela não está demasiadamente para um lado, para o outro, se nós não estamos nos asfixiando, se nós não estamos superoxigenando, entre aspas, a alma, gerando assim um mal-estar, significando que aquela atitude está sobrando ou está faltando, está fora do equilíbrio. Portanto, a nossa relação no aprendizado com essas leis de amor, elas apenas nos remetem para o objetivo da criação, que é o culto harmonioso do bem e do belo, que está sintetizado na figura máxima de Jesus, que foi um homem síntese, o arquétipo do ser humano, o homem-Deus, que foi oferecido à humanidade para que pudéssemos aprender a fazer da culpa espaços de aprendizados felizes.